Fala Vascão, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e esse é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Vamos que vamos, rapaziada, para mais um vídeo, trazendo muitas notícias, muitas informações para você, torcedor. E no vídeo de hoje, vamos falar de uma dívida milionária de Alexandre Campelo com o Vasco da Gama, que passa mais de 3 milhões de reais, uma vergonha. Vamos falar tudo para você, da onde essa dívida, como surgiu essa dívida, para você ficar informado em mais um problema aí na gestão de Alexandre Campelo. Falar também sobre Souza, um jogador criado nas bases do Vasco da Gama, que mais uma vez demonstrou amor e chances de retornar ao Gigante da Colina. Falar sobre Martim Benítez, sobre Vanderlei e todas as notícias. Então, torcedor, se você quer ficar por dentro de todas as novidades do meu, do seu, do nosso clube do coração, fique ligado aqui no canal do Gigante. Então vamos que vamos, rapaziada, vamos para mais um vídeo. Mas antes, vou pedir para você, torcedor vascaíno que está chegando aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito do canal, para me dar uma moral, se inscrevendo, ativando o seu sininho de notificação e também deixando o seu like. Como eu sempre falo, o seu like é muito importante, pois se você, torcedor, deixar o seu like, o YouTube recomenda esse vídeo para outros vascaínos. Como eu sempre falo, também vascaínos da Vascaína, eu tenho certeza que você vai me dar essa moral. Mas vamos lá, rapaziada. Vamos falar de Vasco da Gama, vamos trazer as últimas notícias e começar falando aqui sobre o jogo de amanhã. Hoje, pela parte da manhã, rolou um treinamento no CT do Almirante, o último treino antes do jogo. Só tiveram aí 2 treinos depois do jogo de quinta-feira contra o Atlético Goianiense, sendo um deles em Goiânia na sexta-feira na parte da manhã e o segundo hoje na parte da manhã no CT do Almirante. Um treino mais leve, né? Relacionados aos primeiros treinos de Vanderlei, que ele pegou pesado realmente na parte física dos jogadores. Hoje foi um treino mais tranquilo, um treino ali, como ele fala, o pijama day, né? Um treino mais relaxado, um treino sem muito esforço físico, já avisando o jogo contra o Botafogo amanhã. E nesse treino aí, o Vanderlei dividiu o time aí, dividiu o treinamento em 3 partes. A primeira parte do treinamento de Vanderlei Luxemburgo foi ali com exercícios físicos, com ali os famosos treinamentos, né, mais voltados à parte físicas de cada jogador do Vasco da Gama, com circuitos, cone, etc, para ali visar uma melhora física dos jogadores, mas sem peso, né, sem algo muito pesado nesses treinamentos. A segunda parte do treinamento desses jogadores, ele separou a equipe em um time com colete e um time sem colete e realizou ali um trabalho de posse de bola e marcação sobre pressão, dividindo mais uma vez, repetindo, o time em 2 equipes, sem e com colete. Provavelmente dividiu até mesmo os times titulares e os não titulares. E na última vez, né, na última etapa do treinamento, foi ali ele treinou mais os fundamentos dos jogadores, como passe, finalização e cruzamento. Não rolou o famoso rachão, né, que sempre rola no final de semana. Não, dessa vez foi um treino mais relaxado, com foco maior mesmo na qualidade, na melhora técnica dos jogadores, visando, é claro, volto a repetir, o jogo de amanhã contra a equipe do Botafogo às 8h30. E no treino de hoje tivemos uma novidade, o grande jogador, né, das bases do Vasco da Gama, Caio Lopes, um jogador que se destacou. Muitos aí torcedores não gostam do jogador, mas muitos também gostam. A torcida vascaína muito dividida. Treinou pela primeira vez com o Vanderlei no comando nos profissionais. Caio Lopes, o capitão da base, levantou, né, a taça ali da Copa do Brasil Sub-20, uma grande revelação do Vasco da Gama. Treinou pela primeira vez com o Vanderlei no comando da equipe nos profissionais hoje, pela parte da manhã, no CT do Almirante. E além de treinar, vai ser relacionado amanhã para o jogo contra a equipe do Botafogo às 8h30 pelo Campeonato Brasileiro. Um grande jogador que pode sim somar muito ao elenco do Vasco da Gama, e Vanderlei já começa a mostrar que ele vai utilizar muito os jogadores da base do Vasco da Gama. Ele já começou a chamar o Riquelme, né, o lateral da base, para junto com os profissionais, chamou Caio Lopes, Gabriel Peck, e sem dúvida nenhuma Vanderlei vai utilizar muito esses jogadores aí, campeões da Copa do Brasil Sub-20. E falando agora sobre Martim Benítez, ele retornou hoje ao Rio de Janeiro, já chegou ao Rio, já está ali, já desembarcou na cidade carioca, não vai jogar, muitas pessoas ainda me perguntam isso. Martim Benítez não poderá atuar amanhã contra a equipe do Botafogo, até por conta de regulação nos documentos dele para atuar pelo Campeonato Brasileiro, e também
para Vanderlei conhecer ele, conseguir treinar ele, dar uma identificação diferente a ele junto com a equipe. Martim Benítez ainda não vai poder jogar com a camisa do Vasco amanhã contra Botafogo, mas no domingo que vem já pode atuar contra a equipe do Coritiba, um grande reforço, uma grande felicidade que ele traz aí retornando ao Rio de Janeiro para os torcedores vascaínos. Martim Benítez, o nosso craque, o nosso Ben 10, vai voltar a jogar com a camisa do Gigante da Colina, uma excelente notícia que deixa o torcedor muito feliz. E falando agora de Souza, né, rapaziada? Souza é um jogador criado também nas categorias de base do Vasco da Gama, apareceu ali nos anos de 2009, 2008, quando o Vasco subiu da Série B do Campeonato Brasileiro para a Série A. Foi um dos jogadores que se destacaram e logo, de forma muito rápida, foi vendido para fora do Brasil. Um jogador bom, com grande talento. No momento aí ele tem 31 anos de idade. Ele estava jogando no futebol árabe. Seu contrato foi encerrado no final do ano passado, ele já foi para outro clube, para o Besiktas. Nesse meio tempo aí, né, até falaram que Souza iria retornar para o Vasco da Gama, sem o Vasco precisar pagar nada, só mesmo os salários dos jogadores, já que o contrato dele teria acabado no seu antigo clube, porém não. Souza não retornou, Souza foi para o Besiktas da Turquia, um time grande lá do futebol turco. É um jogador praticamente novo, com 31 anos, porém em diversos momentos ele já havia falado o seu desejo, a sua vontade, o seu amor pelo Vasco de retornar ao Vasco da Gama. E hoje, mais uma vez, Souza apareceu na mídia. Ele aí deu uma entrevista a um jornal, né, e falou sobre a sua vontade e o seu desejo de retornar ao Vasco da Gama. Ele falou o seguinte: o desejo que eu tenho de voltar ao Brasil. Primeiramente, sempre deixei claro, hoje seria o Vasco. Eu quero voltar a viver no Rio, voltar a viver ao lado da minha família e voltar a jogar no clube que me revelou um dia. Então, mais uma vez, Souza mostrando sua vontade de jogar no Vasco da Gama. Uma notícia que deixa, sim, o torcedor vascaíno muito esperançoso. É uma notícia ruim, mas que pode, quem sabe, lá na frente se tornar boa. É que o empresário de Souza é Carlos Leite, um dos aí principais. Querendo ou não estou querendo falar mal da gestão nesse momento, mas falar o que é claro, o que é lógico, que independente do seu lado político, você sabe que isso acontece, que é a influência, né? O empresário dele é um dos maiores influentes dentro do Vasco da Gama, que é Carlos Leite. Então tem sim, quem sabe, se Carlos Leite deixar de trazer os jogadores ruins que ele traz para o Vasco e começar a trazer jogadores bons, Souza pode ser um deles, um grande jogador, um bom jogador, com 31 anos, tem um mercado ainda, tem um potencial no mercado, que tenho certeza que se vestir a camisa do Vasco vai vingar sem dúvida nenhuma. Porém é uma questão que muitos torcedores estão falando, estão até mesmo revoltados e com toda a razão. O torcedor está cansado disso que o Souza está fazendo, de ficar falando que vai voltar e nunca volta. A gente está cansado de especulação, Souza. A gente quer ver uma demonstração de carinho e amor realmente da sua parte ao Vasco da Gama. Falar, a gente não quer mais ouvir você falar. Agora a gente quer ver você fazer. E até mesmo muitos torcedores estão falando que Souza usa isso para voltar à mídia, né? Que Souza realmente fica esquecido, ele fala de Vasco, do nada ele volta, todo mundo volta a falar do Souza. Então a gente está cansado, não quer mais ouvir você falando de Vasco da Gama, quer ver você voltando. Falar, o torcedor vascaíno já cansou, mas quem sabe Souza aí nessa nova gestão, se for de Leve esse ano, se for de Jorge Salgado, de quem a justiça decidir, a gente vê aí Souza voltando a vestir as camisas do Vasco da Gama. E falando agora sobre essa dívida milionária de Alexandre Campelo. Campelo, o tempo passa, seu governo está acabando e as dívidas estão começando a aparecer. E o que é que aconteceu? Eu vou te explicar tudo direitinho. Começou ali por volta da manhã de hoje, o Euriquinho, famoso filho do Eurico Miranda, ex-VP de futebol do Vasco da Gama, largou uma bomba, né? Ele é uma das pessoas que mais batem nessa gestão de Alexandre Campelo, de Jorge Salgado, mas na minha opinião, independente se ele bate ou deixa de bater, ele é uma das pessoas que tem menos argumento para falar de Jorge Salgado, para falar de Alexandre Campelo, porque o que ele e o pai dele fizeram no Vasco realmente é fora de cogitação, mas ele é uma das pessoas que mais batem ali nessa gestão atual do Vasco da Gama. E até mesmo falando de Euriquinho ainda, falando do filho de Eurico Miranda, infelizmente, uma das piores coisas que aconteceu para Leven esse ano, na minha opinião, foi Leven ter o apoio de Eurico Miranda, porque ele é uma das pessoas que tem grande influência no Vasco, influência negativa com os torcedores. Então isso daí foi argumento para muitas pessoas baterem em Leven esse ano. Uma das piores coisas aí que aconteceu, acho que na minha opinião, para Leven esse ano, foi ter o apoio de Euriquinho.
mas Euriquinho segue batendo, segue falando. É claro, é uma pessoa que tem muito conhecimento do Vasco, é um grande benemérito do Vasco da Gama, e falou, e dessa vez na parte da manhã explanou, botou na mesa Alexandre Campelo e dívidas. Ele aí soma uma dívida maior do que 3,5 milhões de reais a um restaurante que fica ali nos entornos de São Januário. Então realmente é uma dívida muito estranha. 3,5 milhões de reais em mais ou menos um ano é muito dinheiro. Não adianta falar que é comida de jogador, porque você não gasta em um ano para alimentar jogador, para dar comida a jogador, 3,5 milhões de reais. Isso é algo que, na minha opinião, não tem desculpa, não tem nem possibilidade de falar, de colocar isso em mesa. O valor a ser pago ao restaurante foi de 3,5 milhões de reais, só para deixar claro. O Campelo já pagou ali algo em torno de 1,5 milhão, 1,8 milhão, porém tem uma dívida que chega perto ali a 2 milhões de reais ainda para ser pago. Então essa é a questão. Da onde vem esse dinheiro? Para onde vai esse dinheiro? De onde surgiu esse restaurante? Essa é a questão que o torcedor vascaíno tanto se pergunta. Independente se a Euriquinho é do lado A, do lado B, se realmente é uma pessoa que faz mal ao Vasco da Gama, essa não é a questão. A questão é que ele botou algo em mesa que deixa dúvida na cabeça dos torcedores, e é essa atitude de Alexandre Campelo. O que você vai fazer com esse dinheiro, Campelo? Para onde vai esse dinheiro? Que é algo que realmente coloca em contradição muitas coisas na cabeça do torcedor, porque os políticos, querendo ou não, os políticos aí dos governos ao longo do Brasil usam dessa artimanha, né? Que é como se fosse uma lavagem de dinheiro, deixando bem claro, não estou falando que Alexandre Campelo está fazendo isso em nenhum momento, mas pode sim ser algo lá na frente, se comprovado, se não for comprovado, mas pode ser sim, quem sabe, não comprovado, uma lavagem de dinheiro. Mas é algo muito esquisito, algo que realmente coloca uma dúvida na cabeça dos torcedores vascaínos, mas esperamos que não seja isso, esperamos que Alexandre Campelo mostre, prove que realmente é algo, é um dinheiro que beneficiou o Clube de Regatas Vasco da Gama, e se não for, realmente vai ficar muito esquisito, vai ficar muito estranho, uma dívida de mais de 3,5 milhões de reais do Vasco da Gama a um restaurante em São Cristóvão. Essa é a notícia, rapaziada. Muitas dúvidas, muitas incertezas. A única certeza que nós temos nesse atual momento é que nós amamos o nosso Vasco, porque é incerteza em dívida, é incerteza em Souza, é incerteza no processo eleitoral do Vasco. O que não falta é incerteza. E eu sigo repetindo, muitas pessoas continuam me batendo aí no chat, nos comentários, porque eu falo que possível terceiras eleições podem acontecer. Em nenhum momento eu tô falando isso contra o Léo vencendo, rapaziada. Eu só tô falando algo que pode ter grande chance de acontecer. Então, só para vocês saberem, em nenhum momento eu estou sendo contra o Léo vencendo. Vocês sabem que desde o início eu sou a favor dele. Então eu só tô trazendo notícias. Independente de tudo acontecer, eu quero aí trazer todas as notícias verdadeiras do Vasco da Gama para você. Tranquilo? Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final. Se você curtiu, eu vou te pedir, deixe seu like, se inscreva no canal. Tô na meta de bater os 20 mil inscritos. Eu preciso só de 50, então me dá essa ajuda, me dá essa moral. Vamos que vamos, um grande abraço, um grande sábado. Amanhã é dia de Vasco, Vasco e Botafogo. Vamos que vamos ganhar. Amanhã às 10 horas eu também volto aqui fazendo pré-jogo, fazendo uma análise, trazendo todas as últimas notícias do nosso Gigante da Colina. Um grande abraço a todos e saudações vascaínas.